concluir essa... Vamos concluir. Que você... Vamos embalar. E que eu vejo o seguinte, que, de fato, se faz o discípulo, e aquele discípulo que é feito é mais ou menos parecido com a corrida do bastão. Ele vai ser retroalimentado, ou seja, ele vai continuar a fazer aquilo que eu fiz com ele. E aí é que vem aquele ciclo que não é vicioso, que é um ciclo virtuoso. De continuidade. Excelente. É um dos marcos de um discípulo. Um discípulo é alguém que imita na sua vida dia a dia, mas também que faz outras pessoas discípulos também. Excelente. Muito bom, pastor. E agora, o papel da educação cristã? A gente tem que começar a corrigir nosso vocabulário. A gente fala muito sem pensar. Aonde você está indo? Estou indo para a igreja. Vamos nos reunir quarta-feira. Não posso, porque eu vou para a igreja para fazer alguma coisa. Tem culto de oração, alguma coisa assim. Inteligível, mas na linguagem bíblica não faz nenhum sentido. Na linguagem bíblica, a gente não pode ir à igreja. Porque nós somos a igreja. A igreja não é um lugar. A igreja não é o templo. A igreja é a comunidade de fé. A igreja é o grupo de pessoas, seguidores, o grupo de pessoas discípulas de Jesus. A palavra igreja aparece no Novo Testamento, né? Até 114 vezes no Novo Testamento. Somente 2 vezes na boca de Jesus. 112 vezes nos escritos do apóstolo Paulo. Jesus falou igreja somente 2 vezes, tá? E toda vez, essa palavra eclésia, na língua grega, eclésia, dá para ouvir igreja, não é? Eclésia, igreja. Toda vez que aparece essa palavra, significa a comunidade de pessoas chamadas para fora. Chamadas, pessoas com um chamado a ir fora, né? Fazer alguma coisa. O povo de Deus chamado a fazer parte da missão de Deus. Nunca significa, eclésia, nunca significa prédio ou lugar. Então, olha a diferença. Quando nós pensamos da igreja como um lugar, uma instituição, a gente pensa em ir à igreja. Mas o significado do Novo Testamento da igreja é a comunidade que existe para ir fora, né? Para espalhar as boas novas de Jesus, evangelizar, declarar e fazer outras pessoas discípulos também. Então, qual a imagem mental que sua igreja tem? A igreja como prédio, como lugar, ou igreja como comunidade? Sua igreja. Qual imagem mental nossos membros têm? A igreja é o templo. Tem que ser grande, tem que ser bonito. Essa é a nossa igreja. Não tem nada a ver. É lugar. Né? Não tem nada a ver com igreja. Meio que muito egoísta, eles, minha igreja. Olha. É como minha. É isso. Minha igreja. É grande. Como se fosse pertence a mim. Isso. É isso. Essa sensação de ser minha. Ótimo.
No sentido bom, a gente pode dizer minha igreja, ou seja, minha comunidade de fé. Eu faço parte desse grupo de seguidores, no sentido bom. Mas minha igreja, como se fosse o lugar que pertence a mim. Não é. Agora a gente já saiu fora do Novo Testamento com essa atitude. Tá? O que é o papel agora da educação cristã é mudar esse quadro. É para vocês responderem. Uhum. Tanto o evangelismo como o discipular, ele tem que ser centralizado ali na igreja do templo. Uhum. Tem que excluir, porque a igreja não evangeliza, a minha igreja não participa. Por causa disso. Se na verdade a gente entendesse que a igreja não tem que ser centralizada no templo, em organiza. Ou somente na liderança que não faz, ou alguém que não faz evangelismo, muito maior. Então, o que deve ser mudado em nossa linguagem e nossa prática para mudar esse quadro? O que deve ser mudado? É uma pergunta? É uma pergunta minha. Mudar local, tudo. E onde a gente pode mudar essa atitude? Onde? Dentro da igreja. Da membresia. Mas onde? Onde a membresia consegue entender essa nova cultura? A primeira mudança tem que ser dentro de si mesmo. Cada um. Mas quem pode... Na escola bíblica dominical, gente. Pode ser na pregação do pastor. Mas esses 45 minutos ao máximo, uma vez por semana. Isso vai mudar a cultura totalmente? Não. Na escola bíblica dominical, os grupos pequenos, é isso. Tem que mudar em todo sentido. É a prática. E na prática. Então, a gente pode começar, é o meu desafio para vocês. Daqui para frente, tente isso até amanhã. A não dizer, eu estou indo à igreja. Não fale isso mais. Tente a mudar sua própria linguagem. Mas aí o cidadão congrega onde? Se reúne onde? Então, o que a gente pode dizer? Em vez de eu estou indo à igreja. Mas, oi? Eu vou ao templo. Eu estou indo ao lugar onde minha igreja congrega. Diga, onde é que você está indo? Estou indo à Terceira Avenida. Onde está o tempo da primeira igreja? Aí vai lá em casa. A gente tente isso, né? Em vez de dizer, eu estou indo à igreja, tente dizer, eu estou indo ao grupo, eu estou indo ao lugar onde congrega minha igreja. Pastor, o endereço já é igreja. A igreja tem que mudar o nome logo da frente. Eu concordo com você, não. Igreja, tirar qualquer outra coisa. Não. Realmente, para ser muito biblicamente falando, a gente deve usar etiquetas aqui. Igreja. Nós, igreja. É o prédio. Eu estou indo ao prédio da igreja. Eu estou indo onde congrega a minha igreja. Aí é muito bom. Aí, pode ser sim. Tá. Atrair, juntar pessoas. Essa igreja como empresa, igreja como instituição, mas igreja como a congregação, o grupo das pessoas enviadas, o sentido é o contrário. Isto, nós somos igreja para ser enviados. Por favor. Não, eu só ia falar porque às vezes esse conceito de que nós somos igreja pode também ser um pouco prejudicial, porque muita gente vai, não vou para a igreja não, eu sou igreja mesmo. É isso. É boa colocação. A tentação de pensar, eu sou a igreja. E não é. Né? Eu faço parte.
Né? Eu preciso de vocês, né? Para aprender, para viver essa nova vida. Muito bom. É isto. Agora, segunda colocação. Eu quero dizer alguma coisa chocante. Então, por favor, agora segure agora a sua mesa. Segure aqui. Segure na sua frente, né, para não cair no chão. Ok? Tá pronto? Vai abalar? Jesus nunca nos mandou a plantar igrejas ou construir templos. Você sentiu a terra tremer nos seus pés? Faz sentido. Jesus nunca, realmente, Jesus, ele falou, faça discípulos. Ele nunca nos mandou a plantar igrejas ou construir templos. Isso não quer dizer que isso é antibíblico, não. Não é. Não. Mas plantar igrejas e construir templos é uma consequência da nossa ação de fazer discípulos. O problema é quando o fazer templo é maior do que fazer discípulo, né? Que é o que hoje é o que acontece muito. Então, Templos, o papo dele é trazer gente para outros finalidades. isso. Esse é que é o princípio. Então, isso, Grandes né? templos faraós montuosos aí, Mas com suntuosos, outro para objetivo. poder... Mas Jesus não nos mandou a fazer isso. Pode acontecer, mas o nosso foco é fazer discípulos. Se fizesse o templo, mas fizesse daí discípulos, seria uma boa. Agora, fazer o templo e não fazer discípulos, usar para outros finalidades, esse é o problema. Pensando que estamos obedecendo Jesus. Isso, e não tá. Mas não é. Também o Não é. problema, pastor, dessa construção de templos é porque você se sente dono daquilo. E pior ainda, essa mini igreja agora faz sentido. Eu doei generosamente. Comprei esse banco. Esse é meu banco. Tem igreja que bota Ah, a família. até tem nome no banco. Então, essa é mini igreja. E aí vem, né? Ok. Direito de posse. Por isso, eu quero enfatizar que é discipulado que faz evangelismo e não evangelismo que leva a pessoa ao discipulado. Deixe-me repetir. É discipulado que faz evangelismo. É o exemplo da nossa vida. Como a gente acompanha pessoas, mostrando a verdade de Jesus, que faz evangelismo. E não evangelismo que leva a pessoa a EBD. Da mesma forma que o Pai, que a Bíblia manda, que no caminho, no caminho andando junto, né? Isso aí. Então, quem aqui foi batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Eu fui batizado. Eu também, né? Eu me batizei e o pastor falou, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo, tá? Ok? O que isso significa? Isso faz parte da grande comissão de Jesus, não é? Batizando-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é o mandamento de Jesus. O que isso significa? Para você, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou somente um rito. Né? Umas palavras que um pastor sempre fala. E um rito, 99% das vezes. Mas o que isso significa? Ser batizado no nome do Pai. O Pai, batizado no nome do Pai, significa que agora fazemos parte de uma nova família. Nós temos um Pai agora. Novo Pai, que é Pai de todos nós, tá? A família de Deus, que Deus criou de propósito, que é a igreja, né? Não o templo, ok? Ser batizado no nome do Filho significa que agora Jesus é o nosso Rei, né? Nós nos colocamos voluntariamente debaixo de um novo Rei para a nossa vida.
E agora nós o imitamos na maneira em que nós servimos igual ele serviu, não é? O filho é o servo. Então, quando nós fomos batizados no nome de Jesus, é que herdamos essa natureza do filho servo de Deus. E agora fazemos parte do ministério dele. E finalmente, fomos batizados no nome do Espírito Santo. O Espírito Santo significa que nós recebemos o poder do Espírito Santo. A gente não precisa aguardar o batismo do Espírito Santo. É bom se acontecer. Muito bom. Mas se não, já recebemos o Espírito Santo. Na hora do nosso batismo. Tá? E nós recebemos o poder do Espírito Santo para simplesmente falar em línguas? Não. Para servir. Para ser missionário de Deus. Porque a gente faz parte. Não, desculpe, eu falei errado. Tá bom, muito obrigado. No meu entusiasmo, eu falei errado. Isso. Não, nós reconhecemos. Né? Fomos batizados no nome. Muito bom, obrigado. Obrigado pelo esclarecimento. Tá? Ok. Finalmente, terceiro ponto. A grande narrativa da Bíblia é a missão de Deus no mundo. Né? De Gênesis ao Apocalipse. A missão de Deus no mundo. A missão de Deus para resgatar e restaurar a criação dele, caída por causa do pecado humano. A criação, gente, que nós fazemos parte. Muito bom. Então, essas são as boas novas que nós contamos. Que a presença do reinado de Deus para restaurar o mundo, nossas vidas e a própria criação, que agora sofre e geme por causa do pecado humano. Essas são as boas novas. Realmente, Deus está agindo, Deus está presente, Deus está em poder em nosso mundo. Tá? Então, nossa missão como discípulos, não simplesmente crentes, não simplesmente membros, mas como discípulos, nosso papel é fazer outros discípulos que encham agora a terra com a glória de Deus. E interessante, quantas vezes no livro de Salmos repite-se essa frase: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Isso aparece em Salmo 57, versículo 5, versículo 11, e no Salmo 108, versículo 5. Né? Que sua glória enche a terra. Esse é o desejo de Deus. E quando Isaías viu a glória de Deus, né, no início do livro de Isaías, o que ele ouviu dizendo nos céus? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então, o que é a visão da sua igreja? Essa é a visão da sua igreja. Nós estamos aqui para encher a terra com a glória de Deus. Isso faz parte da visão da sua igreja? Ou nós nos reunimos para cantar louvores, né? Se vestir bem e voltar para casa? O que mudaria se a gente tivesse isso como a visão da nossa igreja? O que mudaria? Estamos aqui para encher a terra com a glória de Deus. O que mudaria? O que a gente faria diferente?
pecaria menos, isto, porque quando eu nego Jesus, eu nego de Deus pelas minhas ações, eu não estou enchendo a terra com a glória de Deus. Eu estou enchendo a terra com a minha glória. Isso dói. O que mais? O que a gente faria diferentemente para encher a terra como igreja de Jesus Cristo? Com a glória de Deus. Discipular mais, acompanhar mais pessoas a seguirem Jesus. Ok? O que mais? Ajudaria mais ao próximo. Ajudaria mais. Social mesmo, É independente isso. do evangelismo. Isso, mas não no sentido de assistencialismo, Não. mas para mostrar o amor, o carinho de Deus. Isso aí depende muito da continuação, por exemplo, de visita, sair. Muito bom. Muito bom. Vamos ver o que ele está achando, vamos ver se ele está mudando algo. Na sua vida. Isso. Que está crendo. Ótimo. Ótimo. Mas agora a gente de novo. Isso aí é parte da família de Deus. Muito bom. De igreja, né? Muito calma, muito parada. Não tem mais um grupo de visita constante. Um grupo de círculo de oração que falava antigamente. Fala reunião de oração. Sim. Ok. Então, é uma boa pergunta para nós. É um trabalho constante que tem que ter, principalmente das mulheres. Infelizmente, Agora, os homens têm que se levantar agora. as mulheres se entendem mais obrigadas e responsáveis por isso, porque não é tirando o direito, nem a responsabilidade do homem. As mulheres sentem mais chamadas. Desculpa para vocês, mas mulheres que têm responsabilidade de chamar de Deus sentem essa responsabilidade de aconselhar, de incentivar a irmã. Fazer um negócio, vamos visitar. Muito bom. Obrigado. Gente que é da igreja está faltando. Ok, então, temos que tomar uma atitude. Né? Esse é o ponto principal. Então, gostei do que a Admin falou agora. Para todos nós, devemos pensar agora. Essa afirmação é verdade ou mentira para a nossa igreja? Né? O que nós estamos fazendo para encher a terra com a glória de Deus? Né? Essa semana, a terra está um pouco mais cheia com a glória de Deus por causa da minha comunidade de fé ou não? E o que mudaria, né? o que deve mudar para mudar esse quadro? E para nós é importante pensar o que o papel da educação cristã da nossa igreja a mudar esse quadro. Né? Onde a gente aprende, onde a gente recebe esse desafio. Do púlpito, muito bom. Né? Mas eu acho que a EBD deve ter esse foco também. Não simplesmente encher a cabeça com a teologia certa, os ensinos certos, que é importante, mas nós estamos sendo treinados a sair como os enviados para encher a terra com a glória de Deus. Por isso, nós fazemos parte da igreja e nós fazemos EBD. Todas essas coisas são muito... Por favor, obrigado. Todas essas coisas são importantíssimas. Louvor e adoração. Comunhão. Importante estudo bíblico. Né? Em casa, em grupos pequenos, na EBD. Importantíssimo. E a missão integral. O que a gente faz como a igreja no mundo para ser Jesus. Em palavras e em ações. É a missão integral da nossa igreja. Mas são coisas ligadas a um único propósito, que é fazer discípulos. Então, isso aí. Sabe, gente,
O que mudaria se tudo que fizéssemos em cada departamento, ou atividade, ou programa da igreja, de alguma forma apoiasse a missão de Deus a fazer discípulos e fazer outras pessoas discípulos? Né? Tudo enfocado. A gente faz louvor e adoração para fazer discípulos. A gente faz comunhão. Né? A gente se reúne para desfrutar a boa comunhão. Né? Por quê? Para fazer discípulos. A gente estuda, a gente faz estudos bíblicos. Por quê? Para se capacitar de ser discípulos. A gente faz missão integral para fazer discípulos. Essa é a missão da nossa igreja. Todo elemento contribuindo, né? Ligados a um único propósito. Essa visão de Deus, essa visão de Jesus para a sua igreja. Faz parte, faz. Mas é muito mais abrangente, né? Porque aprender na sala de aula é importante. Aprender a Bíblia é super importante. Mas discípulos devem ser formados de forma que mude a motivação, as atitudes da pessoa no seu dia a dia. Esse é o foco. Né? E uma educação cristã baseada nesse propósito de fazer discípulos deve enfatizar ao mesmo tempo ortodoxia e ortopraxia. Né? Olha, agora a gente está usando palavras que custam R$100 cada. Né? Ortodoxia. Vocês já ouviram dessa palavra? Né? Ortodoxo. Né? Esse é ortodoxo, né? E, né? Tem um grupo de cristãos que se chamam... No Rio Grande do Sul tem um monte. Ok. Onde ele de ortodoxos. Tá? Ortodoxia significa as crenças certas. A teologia certa. Né? Ortodoxia. É importante ter. Mas o outro lado da moeda, a outra asa do pássaro, é ortopraxia, que é as práticas certas. A gente tem que sempre juntar as nossas crenças, nossa teologia certa, com a nossa prática certa. E por isso, e através disso, a gente instrua e cria discípulos para Jesus. Né? Mas muitas das vezes, infelizmente, nós montamos uma escola bíblica dominical pensando que a grande comissão de Jesus é vão e façam alunos. Mas Jesus falou isso? Vão e façam alunos. Não, ele falou, indo, façam discípulos. Tá? Porque o discípulo tem ortodoxia, né? Entende a palavra certa do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, tem ortopraxia, que faz as coisas certas, que segue Jesus, que imita o Mestre, autenticamente, na sua vida. Então, ortodoxia e ortopraxia devem fazer parte. Ouve e pratica. Né? Ouve e pratica. Mas educação cristã deve mudar nossa igreja, não é? Porque nós enfatizamos muito qual aspecto em nossa EBD? Ortodoxia. Né? Eu gosto de sentar, aprender. Não, até aqui na PIB temos alguns professores, pessoas incrivelmente, né, treinadas. Né? Eu gosto de aprender. Mas aprender sem também
aprender como colocar na prática, deixa o pássaro sem uma asa só. E um pássaro com uma asa pode voar? De jeito nenhum. Então vamos lembrar disso, né? O apóstolo Paulo falou isso muitas das vezes, né? Nas cartas dele. Ele falou para as igrejas: irmãos, sigam unidos os meus ensinos. Não, ele falou em Filipenses 3:17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. O Paulo sempre voltou a dizer: imitam não simplesmente os meus bons ensinos, mas imitam a minha vida. Não dizendo que ele é perfeito, já alcançou a meta de Cristo, não. O nível de Cristo, não. Mas ele falou em 1 Coríntios 11 e versículo 1, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Tá? Em Tito 2, 7 e 8, em tudo seja você mesmo, para o Tito, um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino é importante, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra o qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. O estilo de vida que convence essas pessoas, não simplesmente o ensino. Então, nossa EBD deve enfocar nessas 3 dimensões. A cabeça, para saber contar as boas novas. Muito bom. O coração, capacitado pelo Espírito Santo, né? O que nós experimentamos de Deus. E, ao mesmo tempo, as nossas mãos, né? Para colocar em prática o que sabemos e o que temos. O EBD, Educação Cristã, que se enfoca em fazer discípulos e não simplesmente crentes, provoca, capacita a cabeça, o coração e os mãos. Muito bom. Quase fechando, gente. Discipulado, claro, é para todo aspecto da nossa vida. Uma coisa muito difícil para me lembrar é que minha salvação em Cristo até agora, porque sempre estou no modo discipulador, tá? Você também sempre está no modo discipulador, 7 dias por semana, 24 horas por dia. O que as pessoas ao nosso redor estão observando e experimentando da nossa vida? Que somos cidadãos deste mundo, vivendo uma vida centrada em mim mesmo, como se somos Deus deste mundo. Essa que nossa cultura enfatiza, não é? Você é Deus do mundo. Tudo roda em volta de você. Você é Deus. Ou as pessoas ao nosso redor testemunham que nós somos cidadãos do reino de Deus, vivendo uma vida submetida ao Espírito e vivida para os outros. Porque Deus sempre
está me discipulando. Você acredita nisso? Toda vez que eu pego o volante, eu saio para a EPNB, Deus está me discipulando. Como? Essa aí, domínio próprio. Né? Porque uma cara faz uma fechada na minha frente, né? Ultrapassa imprudentemente. E que é a minha primeira reação? Concorrer com ele, não vou deixar ele me ultrapassar. Não é? Buzinando, né? E até soltando palavrão, muito quietinho, com janelas fechadas, porque eu sou crente, né? Então, Deus está me discipulando, me ensinando, me preparando para agir da maneira de Jesus, amém, em vez da minha própria maneira. Deus está me discipulando a imitá-lo. E ao mesmo tempo, Deus está me usando o tempo todo para discipular os outros. Amém. Não é? Toda pessoa que eu encontro, não somente aqui na igreja, não somente na EBD, que é importante, mas toda pessoa que eu encontro no supermercado, numa fila, no banco, na sala de aula, no meu trabalho, toda vez que eu encontro uma pessoa, eu sou discipulador dessa pessoa. Então, cabe a mim pensar, o que eu estou ensinando? Jesus, a cruz que está no centro da minha vida, está fazendo uma diferença visível na minha fé, na esperança que eu tenho, na minha família, até com quem e como eu faço sexo? Olha essa, segure a mesa aqui. Tem a ver. A cruz faz uma diferença da maneira que eu trato as pessoas, em paz ou em violência. Faz uma diferença no meu coração, no campo sentimental, ou no meu bolso, na minha carteira. Faz uma diferença na minha casa. Essa é a pergunta. Um discípulo de Jesus e a escola bíblica dominical, que faz discípulos, treina pessoas a fazer uma diferença, mostrar a sua própria cidadania do reino de Deus em todos esses aspectos e muito mais da nossa vida. Então, o campo cerebral, o campo de entendimento é muito importante, gente. Mas nós não devemos negar ou esquecer que aprender da escola bíblica dominical é aprender a fazer diferença em todos esses aspectos. E só para fechar, Deus chama Jesus, chama a igreja a ser fiel à missão dele no mundo. O que fazemos fora das quatro paredes do templo. Eu ia dizer fora das quatro paredes da igreja, mas agora eu proibido a dizer isso, não é? Porque a igreja não tem paredes. O Bruce não tem paredes. Né? Ok. Fora das quatro paredes do templo. Então, fidelidade tem a ver com nossa participação da missão de Deus no mundo. E a escola bíblica dominical existe para nos preparar para sair fora e ser Jesus, como comunidade e indivíduos também. Mas, ao mesmo tempo, ser saudável também. Né? Saudável em si. Né? E nosso louvor, nossa adoração, nossa comunhão, nosso estudo bíblico, porque a igreja saudável é uma igreja preparada, né? Em nossos relacionamentos, nossos ensinos, capacitada. Mas para ser fiel fora,
Jean. Você está falando assim da escola bíblica do Deus, só para usar essas duas palavras bonitas aí, essas duas palavras caras aí, que você passou para a gente. De certa forma, a escola dominical ela usa bem a ferramenta da ortodoxia para poder incentivar a ortopraxia. Muito bom, muito bem falado. Gostei. Concordo. Temos escola bíblica dominical para ser saudável e preparado, ortodoxia, para ser fiel na missão de Deus, que é ortopraxia. Muito bem colocado. Então, para finalizar, eu quero passar um videozinho, se chama O Verdadeiro Discipulado. Infelizmente eu não tenho som muito alto, mas vamos tentar experimentar isso, o que é o verdadeiro discipulado. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Encerrei. Tá bom. Infelizmente, as igrejas hoje estão pensando em fazer dinheiro. Igreja como empresa. A igreja hoje, ela só prega, você quer vir receber, você vem e traz uma oferta boa, conforme você der uma oferta, você vai receber. Nem todas as igrejas, mas há um bom grupo que segue um evangelho distorcido que enfatize isso. Mas é um grande desafio para nós se mostrar diferente, e não seguir os mesmos erros. Então, vocês têm algumas colocações, observações sobre o papel da educação cristã em fazer discípulos? Eu acho que foi assim, um momento muito agradável, muito especial. Obrigado, okay, glória a Deus por isso. Parabéns. Parabéns para nós, parabéns para Deus. Eu não consegui deixar de pensar na relação de fazer discípulos